Olá, para quem não me conhece, meu nome é Luísa Marçal e hoje eu quero começar o vídeo só fazendo duas perguntas. A primeira é se você acredita no mundo espiritual. A segunda é se você já teve uma experiência sobrenatural. Por que eu tô perguntando isso? Hoje eu tô com 32 anos e nessa minha caminhada cristã eu já pude vivenciar algumas coisas, mas na época de quando eu era criança, eu era menor, né? E antigamente, quando eu contava alguma coisa, quando acontecia alguma coisa, nem todo mundo acreditava com aquela questão. Você é criança, deve ser coisa da sua cabeça, você sonhou, enfim. Só que hoje eu tenho plena convicção das coisas que eu vivi, das coisas que eu tenho vivido e que vou viver. Eu tenho plena convicção daquilo que eu creio, do que Deus representa na minha vida. E hoje eu posso dizer, não é invenção da minha cabeça, não é coisa da minha cabeça, não é sonho, não é isso, não é aquilo. São experiências profundas e únicas com o nosso Criador. Hoje eu tô aqui para contar uma experiência única, maravilhosa que eu tive com o meu Deus. E essa experiência impactou muito a minha vida e eu acho que a gente não passa por certas situações para guardar para a gente, e sim compartilhar, e sim para alcançar outras vidas, né? Então eu gostaria de começar a dizer que é real, o mundo espiritual é real. Os nossos olhos, né, espirituais, quando a gente pede para que o Senhor abra, quando a gente pede para o Senhor nos dar realmente uma experiência no tempo dele, isso acontece e isso é real, isso ninguém pode tirar, né? A gente está aqui nesse mundo, esse mundo já é do maligno, tantas coisas ruins acontecendo, mas Deus é maior do que tudo, nada é em vão, nada é à toa, né? Eu tenho um bebezinho de 1 ano e 10 meses. Ele, quando era mais novinho, ele sempre chorava muito, 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 muito. E a gente sabe, né, mãe de primeira viagem, a gente fica questionando, desesperada, porque tem dor de cólica, né, aquele choro de cólica, de querer o apego da mãe. A gente sabe distinguir muitas vezes o choro. Meu filho, na hora de dormir, ele chorava muito, né, ele desesperava muito. Ele começou a andar com 9 meses, né? Então ele já descia assim da cama, ele batia na porta para sair, ele chorava desesperado. Eu sei entender aquilo, eu sei que era algo espiritual. Desde o primeiro momento que eu pisei aqui em casa com ele, sempre acontecia algumas coisas e eu sempre em oração. E ele era muito sensível a isso. Eu creio que as crianças são muito sensíveis a isso, né? Assim como até os animais, eu creio que veem certas coisas, tem aquele tato, sabe, aquela coisa assim de sentir mais. E eu orava demais. Eu ficava na minha cabeça assim, gente, tem alguma coisa acontecendo, não tem lógica isso. Uma certa noite, ele estava dormindo comigo na minha cama, meu marido estava dormindo no outro quarto, porque ele estava passando muito mal e precisava descansar. Então eu dormi com meu filho, chama Enzo. A gente dormindo, e o nosso quarto é muito escuro, tem blackout, né? E por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos, 5 e meia por aí, muito escuro o quarto, ele desperta e começa a chorar assim, aí eu dou uma bronquinha nele assim, volta a dormir, filho, tá na hora de acordar ainda. E aí coloco ele de novo na cama, do meu ladinho, assim, e faço ele dormir de novo. Nesse momento, eu lembro que eu virei pra escrivaninha, peguei meu celular pra ver o horário, que era mais ou menos esse horário que eu falei. E o quarto, ele tava muito frio, só que eu já tinha colocado na temperatura máxima do ar-condicionado. Tava em 30 graus. E eu falei, gente, que estranho, mas ok, né? Aí, coloquei o celular de lado, deitei minha cabeça assim pra trás, assim, né? Deitei, comecei a olhar pro teto. Meu filho dormindo. Na hora que eu olho assim pro teto,
eu comecei a ver um monte de sombra preta, como se fosse vulto, voando em cima da gente, sabe? Vários. Ia pra lá, ia pra cá, ia pra lá, ia pra cá. E eu fiquei olhando aquilo, porque eu já tinha visto isso uma vez, mas eu pensei que era coisa na minha cabeça e voltei a dormir. Só que nesse dia eu continuei fixando meus olhos e fiquei reparando aquilo andando assim, sabe? Flutuando em cima da gente, vindo, voltando, aquela coisa preta. Engraçado que eu não tive medo. Eu fiquei observando aquilo e falei, meu Deus. Só que aí algo aconteceu. Algo maravilhoso, inexplicável, que eu me emociono na hora que eu falo. Porque foi real. A presença de Deus é real. Eu olhei para o canto, assim, da parede, e começava uma luz a ficar mais forte, a retrair. Expandia e retraía. Era uma luz meio branca com azul. Era a coisa mais linda. Nessa hora que eu vi isso, eu só conseguia chorar. Eu deitada na minha cama vendo aquilo, eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. E a glorificar o nome de Deus. Eu não estava entendendo, mas ao mesmo tempo saía da minha boca palavras de glorificação a Deus. Falava glória a Deus. Deus, o Senhor é maravilhoso. O teu sangue nos cobre. O Senhor é maravilhoso. Eu te exalto. Nossa vida é tua. Cubra nossas vidas. E o mais lindo foi que na hora que eu comecei a abrir a minha boca para declarar essas verdades sobre Deus, aquela luz se expandia mais ainda e retraía. Se expandia e retraía. E aquelas sombras que passavam, pairavam sobre a gente, elas se afastavam, elas sumiam, se dissipavam. E aquele entendimento que veio ao meu coração na hora, de que o nome de Jesus tem poder, a oração tem poder, que os demônios, o mal está ao nosso redor, mas o Espírito Santo que habita em nós nos dá as forças necessárias para orarmos, para clamarmos. O Senhor envia auxílio e Ele está ao nosso redor. Ao mesmo tempo que nós estamos, em guerra, uma guerra espiritual, no mundo espiritual existe. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, nos guardando, guerreando para nos livrar, nos guardar. E essa experiência foi tão linda que quando eu clamava, quando eu orava, aquela luz se expandia. Meu filho nem acordou e eu nem consegui voltar a dormir. Eu fiquei na minha cama até o dia clarear, até eu puxar a cortina do quarto e a luz entrar no nosso quarto. E aí eu fui até o meu marido contar a experiência que eu tive chorando, que foi a coisa mais linda, emocionante, mais real que eu pude sentir e vivenciar, sabe? Engraçado que o meu filho, ele sempre apontava, sempre chorava, se debatia. Eu creio que ele via certas coisas. Meu desespero era tão grande de ver ele naquela situação que eu comecei a orar. Falei, Deus, se ele tem a visão espiritual aberta, fecha, abre a minha, mas fecha a dele. Porque eu também tenho um nervo dessas coisas assim, tipo de demônio, sabe? Enfim, e eu nunca queria passar por situações assim. Quando eu era mais nova, eu passei e orava a Deus para tirar. Mas vendo meu filho, eu fiz essa oração. E eu pude ter essa experiência única e maravilhosa com meu Deus. E testificar que realmente a oração tem poder. A oração transforma. Em Efésios 6:12 está escrito: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, onde há guerra, onde está ali tudo acontecendo. E em Salmos 34:7 também diz que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmos 91:11,
porque os seus anjos, a seus anjos, ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E ele dá ordem para nos guardar, nos rodear e nos livrar de todo mal. Então, se você é uma pessoa que não crê, né, que não tem essa fé e que precisa testemunhar algo, né, assim como Tomé, tinha que ver para crer. A gente não tem que ser assim, a gente fala de fé, mas ao mesmo tempo a gente fica meio restrito a certas coisas, a gente questiona, a gente duvida. Eu era assim, quando eu via algum testemunho na internet, eu questionava muito. E isso foi tão bom acontecer para mim, que quando agora eu escuto outras coisas que aos meus olhos parecem impossíveis, eu já faço assim, calma, Luísa, você vivenciou algo que muitas pessoas vão duvidar. Muitas pessoas vão duvidar também, mas que você sabe que é real, e eu sei que é real, que eu vivi, eu sei. Então hoje antes de questionar, eu me retraio e falo, não, que se foi isso que viveu mesmo, amém, só Deus sabe. Mas eu creio que essas experiências servem para edificar as vidas, para abrir os olhos. Então, eu tô compartilhando isso aqui com vocês, para dizer que existe sim, gente, um mundo espiritual, ele é real, que os nossos olhos espirituais possam ser abertos. Se a gente tem que ter medo, a gente tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, faça a tua vontade. Se for para isso que eu estou aqui, para ver, para sentir, para presenciar certas coisas, mas que seja para tua glória, amém, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus, nosso Jesus, lança fora todo medo. Então, ele vai dar ordem aos seus anjos para nos proteger. Então, eu espero que com esse testemunho você possa ser alcançado, que você possa fazer oração de todo o coração, colocando a sua vida nas mãos de Deus, entregando toda a sua vida nas mãos de Deus. Que ele possa estar no centro, pois ele sabe o que tem para nós, o que é melhor para nós, e nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Muita coisa tem acontecido. E eu creio sim que Jesus está voltando. Muita coisa não é falada, mas nossos olhos têm que estar abertos. Nós temos que ter essa vida contínua com Deus. Porque aqui é passageiro. Tudo é passageiro. Nada faz sentido. Só faz sentido a vida com Deus, com Jesus, o seu propósito estabelecido, para nós retornarmos aos braços do Pai. E aí sim, tudo fazia sentido, sabe? Quando essa experiência aconteceu, eu estava deitada no meu quarto, eu lembrei de uma música que fala sobre isso mesmo, que diz, né? Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei, Jesus, Jesus, as trevas estremecem, Jesus, Jesus, não temerei. Nós não vamos temer, porque Ele é a nossa luz. Alguns perguntam, mas por que você viu uma luz? Eu não sei te explicar por que eu vi uma luz. Foi assim que Deus me deu essa experiência. Foi isso que eu vivenciei naquele quarto. Foi aquela luz que me trouxe aquela paz, me trouxe aquele entendimento de que oração tem poder, que Deus está ao nosso lado, que seus anjos estão ao nosso lado. E essa experiência foi a minha experiência. Você pode ter outras experiências, Deus pode dar de uma forma única e diferente para cada um de vocês. Mas só eu sei que eu vivi e eu não poderia guardar para mim. Então eu espero que esse testemunho, essa minha experiência possa edificar a vida de vocês, tá bom? Que Deus abençoe, um grande beijo.